boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você, que alegria ter você aqui conosco hoje. Nós estamos em ritmo de Páscoa. Daí eu pedi para o chefe Fernando que não faz ovos de Páscoa, faz obras de arte. Ele e a Cláudia, namorada dele, eles montaram a Clof, que é uma confeitaria aqui em São Paulo. E o carro-chefe dessa Páscoa é essa lindeza que vai encher a sua tela. Olha, gente, o que é que eu posso dizer de uma obra de arte dessas? Me fala. Nós vamos ensinar para você um pouquinho de todo esse trabalho que demanda tempo. Cada ovo demora em média 3 horas para ficar pronto, contando com essa coroa linda. Você vai entender como é que são feitas essas pedras preciosas. E é muito legal porque existe toda uma história por trás deste ovo de Páscoa em formato de joias. Está aí na tela. Que na verdade é um ovo inspirado em ovos que eram feitos na verdade por czares no século XIX. Era uma maneira de presentear as esposas deles na Rússia. E isso que você está vendo aí são ovos, mas não são feitos de chocolate. São feitos de pedras preciosas e joias mesmo. Tá vendo o trabalho deles aí? Então aqui é uma réplica, como se fossem joias também, pedras preciosas. Mas é claro, você pode degustar. Se bem que eu comentava aqui com o Fernando que é difícil até para você pensar em dar uma mordida num ovo lindo como esse. E o Fê vai ensinar para a gente alguns dos passos para você entender como é que é feito. E é legal porque ele vai te mostrar também como é que são feitas essas pedras. Porque você pode adaptar para fazer outros trabalhos, não só ovos de Páscoa, como você já viu alguns brigadeiros que parecem anéis, brincos, e daí você pode usar este material que ele vai explicar para a gente, que é super fácil para ser usado e que parece muito mais com uma joia, com uma pedra preciosa, do que o açúcar que normalmente é usado para fazer esse trabalho, tá? Daqui a pouquinho nós vamos te ensinar o passo a passo para você fazer essa lindeza. E hoje eu estou com o Jefferson aqui também, já vou até sentar aqui ao lado dele para nós começarmos a conversar, porque o Jefferson ele está à frente de um trabalho lindo, um filme que está estreando aqui em São Paulo, hoje inclusive, no Kinoplex, mas está em cartaz, já vai ficar em cartaz a partir dessa semana em todo o Brasil, que é O Louco dos Mendigos. E é muito importante que a gente fale sobre esse filme, não só pela história linda do Reverendo Wildo, que nós vamos falar com o Jefferson sobre isso, mas também porque ele traz à tona algo que é extremamente importante, que nós muitas vezes deixamos de lado ou fingimos que não vemos, que são as pessoas que moram nas ruas, não só de São Paulo, mas no país inteiro. O número de pessoas morando nas ruas entre 2020 e 2026 aumentou em mais de 80%. Nós tínhamos 196 mil e pouco em 2020 e agora nós temos mais de 380 mil pessoas morando nas ruas do país. Em São Paulo, são mais de 101 mil pessoas aqui na capital paulista. E é um número absurdo. E muitas vezes, como eu falei, a gente passa e finge que não vê. Para você ter uma ideia, eu lembrava disso, Jefferson, porque a primeira matéria que eu fiz no Cidade Alerta, no ano 2000, foi com moradores de rua. Com a população que morava nas ruas de São Paulo, dentro de pontes, na Ponte das Bandeiras, tinham vários moradores ali, e naquela época eu fiz um levantamento, e a população de rua de São Paulo, naquela época, 20 anos atrás, eram 10, 11 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 101 mil pessoas aqui, só em São Paulo. Esse filme, ele traz esse alerta para nós começarmos a entender que estas pessoas precisam de ajuda. Ninguém vai morar na rua porque quer. Você está vendo aí algumas imagens do filme. Esse senhor Wildo, ele era um reverendo que faleceu no ano passado e ele dedicou a vida a transformar a vida de moradores de rua no país. Então ele criou uma fundação que é a Missão Vida, que graças a Deus continua ajudando muita gente, ajudou mais de 40 mil pessoas e ainda continua ajudando. Só agora tem mais de 1.000 pessoas sendo ajudadas aqui na África também, é um trabalho lindo. E virou esse filme que é O Louco dos Mendigos e o Jefferson está à frente como diretor e como roteirista. Obrigado. Que alegria ter você aqui, estou muito feliz e muito honrada, Jefferson, de poder contar essa história e de levantar de novo esse assunto que, como eu falei, muitas vezes a gente deixa de lado para lavar as mãos mesmo. Exato. E não fazermos nada, né, Jefferson? Exatamente. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, viu, a todos. Obrigado, Keila, pelo convite. Agradeço a todos que estão assistindo esse programa. É isso, é uma realidade muito triste, né? Provavelmente até o final do ano a gente vai chegar a 500 milhões se ninguém fizer nada a respeito. Até o final desse ano tem essa expectativa? Porque esse crescimento está muito alto, como você mesmo disse, está quase 20% de crescimento.
Então está um crescimento gigantesco nessa área de pessoas em situação de... 20% por ano, considerando que são 88% nesses últimos 6 anos, 365, a gente não está muito longe de 500 mil. Está quase 500 mil. Meu então, Deus do céu. Que é isso, que realidade triste que a gente está vivenciando. Então a gente precisa realmente tratar desse assunto, né, em qualquer lugar, em todos os espaços, inclusive na igreja, né? Então esse filme fala um pouco desse processo. O reverendo Hildo, ele teve um chamado nesse aspecto aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, Deus colocou ele em um relacionamento de amizade com uma pessoa que morava nas ruas, no caminho que ele tinha para o trabalho dele, né, no trabalho de aprendiz, e ficou 1 ano nesse processo de amizade. Conversando com o morador. Todo dia de manhã ele deixava um café da manhã lá, dia de semana, no final de semana também. Então criou uma amizade muito forte ali. E depois de 1 ano, ele chegou lá e ele tinha falecido, o seu João, o nome dele. Então, foi o primeiro impacto que ele teve no filme, ele fala, né? Foi a primeira pessoa que ele verdadeiramente amava que ele viu morrer pela primeira vez. E foi ele que foi lá e descobriu que ele estava morto. Então, assim, né, no frio das ruas, não, é uma coisa meio que inevitável em algum momento da vida desses homens. Então, isso ficou no coração dele. E mais pra frente, quando ele realmente se converteu, teve um encontro muito forte com Deus e teve um chamado mais definitivo nesse aspecto, foi que ele começou a Missão Vida. Mas não foi nada difícil. Por isso o título do filme, né? O Louco dos Mendigos, porque 19 anos, 18 anos, alguém querendo montar um projeto para tirar moradores das ruas, se relacionando com essas pessoas, sentando nas praças. Todo mundo falava que não estava batendo bem da cabeça. E uma coisa importante também é nós lembrarmos que, imagina, 40 anos atrás era uma outra realidade, que você tinha muito menos moradores de rua pelas cidades, né? Claro, uma população menor, obviamente, mas você tinha uma dificuldade muito maior, né? Antes da gente continuar conversando, eu vou pedir para colocar para você aí na tela um teaser do filme, para você entender um pouco melhor essa história, e daí, a partir do que você vai ver, é emocionante. Você vai assistir e depois o Jefferson vai falar com a gente um pouquinho mais sobre isso. Pode rodar. Eu só soube que a Missão Vida era o primeiro trabalho de recuperação do Brasil quando eu comecei a ter muitos problemas. Seu João, por que o senhor vive na rua? Uma tarefa muito difícil, resgatar as pessoas nessas condições tão extremas. Esse Deus não existe. Vai embora, playboy. Ele queria apenas dar um prato de comida, dar um banho e falar de Cristo. Ele queria fazer mais. É porque tudo dele era para os moradores de rua. No início, minha mãe e meu pai, a gente achava que ele estava ficando meio que pirado. Por favor, senhor, mendigos não entram aqui. Ele não preocupava com isso, ele sentava na rua, ele não tinha limite. Eu vou resolver esse problema, cara! E muitas vezes ele chegava lá em casa sem camisa, a mamãe falava, meu filho, né? Eu, pessoalmente, achei uma das épocas mais desesperadoras, porque eu realmente achei que ele ia morrer. Regina, me fala, qual é o real estado de saúde do Hildo? Ele corre risco de morte? Quem estava aqui à época e viu aquela área sem nenhuma construção, e agora você vê, por exemplo, uma foto aérea, está muito maior, está muito melhor do que o projeto inicial. Então eu nunca vi o Hildo sem uma visão, sem uma direção de Deus para o que haveria de ser depois que isso aqui acontecesse. Aquilo que aos nossos olhos pareciam assim, coisas impossíveis, hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade. Recuperação e reintegração. Eu só posso te dizer uma coisa, essa obra vem do coração de Deus. E quando Deus acha gente capaz de fazer isso com o coração, como o pastor Hildo, Deus investe nessa pessoa. E é o que aconteceu. Não, e o que aconteceu, o Jefferson falando aqui para mim, você viu as imagens de hoje do que é a Missão Vida? Era algo assim, ali em Cocalzinho, né? Isso. Ao lado de Anápolis, em Goiás, mas hoje tem várias sedes em outros lugares também. Uma coisa importante que a gente precisa destacar é esse desprendimento de você ir atrás o tempo inteiro, né? De fazer com que as coisas aconteçam. Mas como é que chegou no filme? Como que vocês se conheceram? Quem é que teve essa ideia? Como é que você começou a trabalhar com ele nesse sentido? Eu conheci o reverendo Hildo porque eu sou do litoral de São Paulo, né, de Santos, e ele ia constantemente lá na minha igreja para poder divulgar, né, a instituição, né, pedir apoio, né, financeiro para apoiar, né, os moradores.
E... Tem uma sede lá também, não? Não tem, não tem, mas ele tem uma amizade muito forte com o pastor da igreja que eu frequentava lá em Santos, muito forte, de muita amizade. Então, o pastor sempre dava esse espaço. Ele vinha para São Paulo, ele trazia e deixava ele ir lá para o litoral para poder fazer essa divulgação lá. E aí, numa dessas idas, eu estava fazendo um documentário com toda a história da igreja, de 40 anos da igreja e tal. E aí ele foi um dos entrevistados. E naquele momento Deus nos conectou. Fiz um institucional que ele me pediu para fazer. Pô, faz um institucional lá para a instituição. Eu fiz o institucional para ele. E um ano depois ele voltou para Santos, em 2020. E ele compartilhou o sonho dele de ter esse documentário contando a história dele. E ele falou que gostaria que esse documentário acontecesse com ele em vida. Não aquele documentário que as pessoas contam depois que a pessoa faleceu. Sem ele estar lá, né? Para contar também a parte dele. Exatamente. E ele falou, só que eu não tenho recursos. Você topa esse desafio? Vamos fazer esse projeto? Aí eu falei, não, vamos. Acho que precisa ser contado. Já tinha conhecido muito da história dele, por meio dessas idas que ele tinha ido lá para Santos. Então eu falei, vamos fazer. Aí conseguimos levantar inicialmente R$40 mil para fazer. Que não é nada para fazer um documentário. A gente até começou com uma sem Deus não é nada, né, idealização de fazer, vamos fazer um curta, vai, porque é o que dá para fazer com esse recurso. Mas assim, o primeiro corte desse curta já ficou com 50 minutos. Então, 40 anos de história, era impossível contar como um curta-metragem. E aí a gente conseguiu mais alguns aportes, mais R$10 mil, e abraçamos e produzimos um longa-metragem. Um longa-metragem no mercado hoje de R$1 milhão para cima, né? Para produzir um longa-metragem. Mas ainda assim, Deus deu graça, a gente conseguiu, a Missão Vida se mobilizou, várias pessoas, voluntários, todos os atores voluntários, o pessoal de equipe de produção. Eu levei 4 pessoas constantemente que estavam comigo, mas o restante era pessoal voluntário mesmo que apoiou o projeto. E a gente fez esse filme ficar de pé no final de 2023. Então... Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que, isso que eu não entendi, os artistas, os atores, são pessoas que já passaram por essa recuperação também, pessoas que já viveram em situação de rua e que ele resgatou e que hoje tem esse dom? É isso? Sim, alguns sim. Aquela pessoa que estava falando para ele, sai daqui, era uma pessoa que tinha passado uma situação de rua, hoje está coordenando uma unidade em São José. Também teve outra pessoa que refez o Reverendo Hildo na idade atual, também estava lá em processo de recuperação. Então teve várias pessoas que ajudaram tanto na parte técnica, como também na parte de interpretação, atuando, que estavam em processo de recuperação ou tiveram passado por esse processo. Então teve um apoio maciço, assim, e tu viu o amor das pessoas ao trabalhar, tanto que dificilmente você disse que não eram atores, porque assim, não era pela técnica, não era pelo conhecimento técnico de interpretação, era o amor que eles tinham de fazer aquela função de contribuir para contar essa história que eles conheceram tão de perto. Mas você teve que fazer uma preparação também, uma oficina ali de atores, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de um filme mesmo que vai entrar em cartaz, já está em alguns lugares, mas como eu te falei, entra em cartaz aqui em São Paulo em alguns lugares hoje, no Kinoplex amanhã, em outras cidades também. Então, você tem toda uma preparação, porque esse filme, por exemplo, ele foi lançado realmente em 2024, então ele foi indicado para vários prêmios nos Estados Unidos. Ele está ali também no circuito belga, em vários outros lugares, não é? Sim. Então, na verdade, você tem que ter esse profissionalismo. Como é que vocês fizeram para formar um pouco dessas pessoas que não eram atores e que se tornaram atores, né? De repente, você descobriu talentos ali também que podem fazer disso uma carreira. A gente tinha uma atriz que era lá de Anápolis, que foi a que interpretou a Rosane, esposa do Reverendo Hildo, em uma das cenas. Essa era atriz mesmo? Essa era atriz mesmo, e ela fez um processo de preparação com todo mundo que estava nesse processo. E também, ao mesmo tempo, eu passei por um processo, fiz um longa-metragem que é o Queiro, em que eu atuei, e o processo dele foi de preparação de atores para não atores. Eu já estava estudando teatro na época, me formei como ator já há mais de 15 anos, mas eu trouxe um pouco dessa expertise que eu aprendi nesse processo de preparação para esse filme, para também trazer para o set de filmagem. Então, eu tenho uma especialização nesse processo de preparar pessoas que não são atores para interpretar. Então, usando técnicas, trazendo coisas relacionadas ao cotidiano deles, sentimentos pessoais, para que eles pudessem realmente trazer aquele sentimento que a gente precisava para a cena. Porque, então, na verdade, ator mesmo você não conseguiu, né, Jefferson? Porque você não tinha dinheiro para contratar. Não, contratado, todo mundo foi Você fala, não, vou pegar uma pessoa famosa para ser o reverendo. Isso você não conseguiria. Não, isso eu jamais conseguiria. Só se a pessoa realmente fosse como voluntária, mas o tempo do processo, como a forma que foi, a gente não tinha muito tempo para montar tudo isso. Então foi uma questão mesmo feita na raça e com a direção de Deus, assim. E Deus realmente deu graça, assim. A gente pareceu uma cena de um hotel em que a gente conseguiu gravar lá, ele chegando com um morador
né, pessoas em situação de rua para tentar hospedar. E isso foi uma ideia que eu tive de cena, que não estava nem no roteiro, mas falei, poxa, seria legal trazer isso, uma situação que seria uma realidade, né? Não, aconteceu de verdade, aconteceu, só que eu só tinha em depoimento, porque eu não tinha isso na hora do roteiro, esse depoimento não tinha sido dito. Certo. Então, depois que eu captei o depoimento, eu soube da história, eu falei, seria muito legal de ter também um registro de cena disso. E aí, pedi, fui gravar uma outra cena, quando eu voltei, eles falaram, conseguimos o hotel, a pessoa cedeu a recepção do hotel para poder gravar lá, a gente fomos lá, gravamos. Então, assim, teve graça de Deus, assim, aonde a gente pedia apoio, a gente conseguia. Isso fez com que esse projeto efetivamente acontecesse, assim, e no tempo recorde. Foram 2 semanas de gravação, mas, assim, a gente conseguiu fazer muita coisa pro tempo que a gente fez. Em 2 semanas? Foram 2 semanas de gravação. Lá em Anápolis e Cocalzinho, ou aqui em São Paulo também, vocês fizeram tudo lá? Tudo em Anápolis e Cocalzinho. Foram as 2 cidades que a gente gravou. Em Anápolis... Que foi onde tudo aconteceu. Exato, também, né? Onde tudo começou. Ele é daquela região? Isso. Ele era daquela região? A Missão Vida começou em Anápolis. Porque o reverendo vivia ali? Sim, sim. Tá. Então ele é de lá, a igreja que ele frequentava era de lá. Então tudo começou ali. Ele nasceu em outro local, ali também de Goiânia, que é uma cidade do lado. Mas a maior parte da vida dele, já desde a infância, foi em Anápolis. E ali que ele, inclusive, quando ele faleceu, estava em Anápolis. Então, esse foi o processo de gravação. E a gente tinha lá a fazenda deles, né? Também que tinha vários espaços. Então a gente conseguiu fazer essa gravação em bastantes espaços que a gente tinha lá. Então foi basicamente isso, assim, foi um processo árduo, pesado, porque foram muitos depoimentos captados, muitas cenas gravadas, mais de 20 cenas gravadas. O tempo que a gente tinha era pouquíssimo, né? Mas Deus deu uma graça, assim, real, e a gente também trabalhou umas diárias longas, Quase que 24 horas por dia para conseguir fazer isso em 2 semanas. Umas diárias longas, mas a equipe que foi comigo abraçou o projeto, topou, né? O Lucas, que foi o diretor de fotografia, abraçou o projeto de uma forma muito legal. Então a gente conseguiu viabilizar esse filme, né? E ele acompanhou tudo de perto? Ele não acompanhou tanto de perto, porque ele estava, por conta das diversas atividades que ele tem, e no período, uma coisa que complicou bastante, que ele estava num período passando por dificuldade de depressão. Por incrível que pareça, um cara que construiu tantas coisas, mas ele estava em depressão, passando por uma crise de depressão muito forte. Então foi um processo difícil até de gravação, porque a gente chegou... Vocês tinham que gravar com ele também, né? Tinha. E aí, por isso que muitas vezes esticava a gravação, porque a gente fazia diversas coisas e ele aparecia para gravar só à noite, porque era quando eu, despertava, assim, de fazer essa gravação, de dar um depoimento pra gente. E aí ele aparecia e a gente esticava a diária para poder acompanhar ele, porque a gente já sabia dessa situação. Então foi um processo difícil que ele passou na vida dele, parece que um processo longo também, que ele luta contra a depressão já há muitos anos. Assim, a gente não consegue entender, porque Deus realmente abriu tantas portas na vida dele, mas não é por conta de ingratidão, era uma doença. É porque é uma doença, né? A gente tem que... A gente sempre fala sobre isso aqui, eu até recebi a Rafaela Marçal, que é uma cantora gospel bastante conhecida, e falamos sobre isso, sobre a depressão. E a Rafaela falou que para as pessoas não tinha motivo nenhum, né? Estou bem, sou uma jovem, tenho família, tenho a minha carreira, mas isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, né? Então, é isso. Então daí teve essa dificuldade também. E vocês conseguiram jogar isso para o filme também? Ou vocês acharam melhor não entrar? Não entramos nesse ponto, porque isso tem a ver mais com o processo atual. A gente foi até o período em que a Missão Vida expandiu, né? Para a África, né, que é o último passo que ele fez. Então a gente foi até esse período, era uma questão mais presente, né, uma situação mais atual que ele estava vivenciando, e a gente não tocou nesse aspecto por conta disso, assim, mas era algo que estava vivenciando e a gente teve poucos momentos com ele por conta disso. Sim, porque a gente tinha que se adequar e entender essa situação. Lógico. Não tinha que ficar uma pessoa em tratamento, não adianta. Exatamente. Então a gente sabia da importância de ter imagens, depoimentos dele, e a gente tinha que se adequar à situação que ele estava vivenciando naquele momento. Ô Jefferson, a gente sabe também da dificuldade que é você fazer com que a pessoa em situação de rua, ela tenha esse... Não é nem ter o desejo, porque é o que eu falei, ninguém quer morar na rua, mas ela ter essa confiança em alguém que estende a mão para ela realmente ela falar, não, peraí que eu vou tentar. Então a gente sabe que tem essa dificuldade. Tem alguns momentos na história dele que vocês emocionaram mais com histórias de pessoas que não conseguiam sair da rua por esse medo, pelo medo da rejeição, ou pelo medo de não conseguir, ou pela falta da família, por N razões? Sim. A gente, lá no processo de gravação, a gente acabava almoçando com as pessoas que estavam em processo de recuperação, então a gente ouvia muito das histórias, da parte deles mesmo, sobre esse processo, essas dificuldades, essas indas e vindas que eles tinham tido
né, e o distanciamento da família por conta do cansaço dessas idas e vindas. Mas, assim, graças a Deus, a gente pôde também ver muitos bons frutos de pessoas que encontraram em Deus, né, através do reverendo Wildo, um olhar de confiança, assim. Teve algumas pessoas, uma pessoa que estava lá, que eu até conheci, que teve uma situação muito chata, vários problemas. O reverendo Wildo, ele tem um olhar muito forte, tinha um olhar muito forte de acreditar nas pessoas, independente do contexto. E isso... Não importa quem é, de onde veio, o que já fez, né? Exato. E ele sabia o porquê que a pessoa tinha feito, sabia o contexto, mas ele tinha uma coisa muito forte de olhar para a pessoa e ver o valor que existia dentro dela. Que lindo isso, hein? Que isso impactava as pessoas. As pessoas ficavam impactadas com isso e elas começavam a acreditar em si próprio por conta dele. Porque como a Missão Vida é muito grande, então tinha várias funções que podia fazer lá dentro. Desde dirigir um carro para levar a pessoa que está precisando ir para o médico, desde capinar uma coisa... que isso era funções dadas para as pessoas que realmente já estavam avançadas. E, de repente, quando chegava o reverendo Wildo, então hoje você vai conseguir, a partir de agora, você vai cuidar de tal coisa. Eles ficavam impactados, falavam, nunca ninguém responsável, né? Olha, confiam em mim a ponto de me deixar fazer algo, né? Exatamente. Então, ele tinha essa questão muito forte. Ouvi de várias pessoas isso. E qual a história que mais te emocionou, que você ouviu, que você falou, caramba, meu Deus. Porque você vai com o roteiro. Sim. Mas, ser humano, ele te contou o lado, né, a visão dele. Do projeto e das pessoas que ele abraçou. Mas quando você chega na pessoa que foi abraçada, você não está no teu roteiro ali, né? Exatamente. O que te pegou ali que você falou, meu Deus? O primeiro fruto da Missão Vida foi uma pessoa que mais me tocou, né? Uma pessoa que faleceu há pouco tempo, né? Da gravação ali. E ele ficou 3 horas conversando com essa pessoa até ela efetivamente tomar a atitude de ir com ele. De ir com ele. 3 horas de conversa. E a pessoa te contou. Então, assim, foi muito forte isso, porque você precisa de tempo, né? Dedicar. Paciência. Aquilo do tempo, você dar tempo para a pessoa e conversar com ela, tentar entender efetivamente o que está acontecendo, faz a diferença. Então, assim, quantas vezes, né? Eu já conversei com alguma pessoa que estava em situação de rua e fiquei lá 5 minutos, 10 minutos, a pessoa, não sei o que lá, então sai fora, então desisti da pessoa. E como não, cara? Você precisa dedicar um tempo, né? Aí contando uma outra história, o outro estava falando que, poxa, fez muita diferença porque trouxe um copo de água para mim. Poxa, né, água gelada na rua é muito difícil achar. E de repente trouxe um copo. Então essa sensibilidade das pessoas falarem com tão pouco, mas você pode gerar uma transformação muito forte na vida da pessoa, dela olhar para você e entender que efetivamente você a ama. Verdade. Você não está fazendo aquilo por interesse ou porque quer limpar a rua, porque está atrapalhando a vizinhança. Não, você realmente quer o melhor dela e isso muda tudo, porque é o que muitas vezes eles têm, né? Essa questão de as pessoas só vêm comigo ninguém quer chegar perto, com rejeição. Né? Porque quando você está falando em 3 horas conversando com alguém que mora na rua, você está falando da pessoa que sentou no chão, né? Vamos imaginar uma pessoa que mora embaixo do elevado, aqui em São Paulo, no Minhocão, que se você não conhece, é um lugar que sempre teve muitas pessoas ali, até famílias inteiras. Você está dizendo de pessoas que estão ali, que muitas vezes... uma confusão ali, muita gente em volta, pessoas usando drogas, então você está vulnerável demais, né? Então a pessoa sentir que o outro parou e ficou ali perto com ele, não teve essa coisa de, não tô limpo, ou, eu já bebi, porque tem toda uma situação da rua que não é simplesmente você estar na rua, né? Sim. Tem todo o entorno daquilo ali, que faz com que a pessoa pare e fale, nossa, mas ele teve coragem de fazer isso, né? E eu acho que é isso que muda tudo, né, Jefferson? Faz toda a diferença. O não olhar fazer o que Deus faz com a gente, né? Não olhar a aparência, o externo, mas olhar o que existe dentro, que é humano, com muitas feridas, muitas vezes, muito machucado, né, por traumas de infância, familiares e tudo mais, e você precisa olhar para além do que está ali por fora e tentar acessar essa parte interna, compreender o porquê de muitas vezes de ter trouxado aquele caminho e abrir a mente dele para que existam alternativas, né? Então, outra pessoa que eu conversei lá é uma pessoa que dominava o tráfico na região, hoje é um baita pastor lá em Anápolis, uma igreja grande, bacana lá, mas que teve esse processo de encontro e de relacionamento, né, de conversa, de ter momentos juntos ali, que fez toda a diferença. Então isso foi muito impactante nesse processo de filme, de você ouvir essas histórias e perceber o quanto a gente precisa dar mais, assim, para você quer as pessoas que mudem, ter uma transformação de vida, mas não quer gastar energia com eles, não quer gastar tempo, não quer gastar recursos, né, porque
Uma situação que o reverendo Hildo teve no começo é que ele ia lá só com a Bíblia, querendo falar com as pessoas e falar de Jesus para elas mudarem de vida. Só que não, as pessoas estavam com fome. Não era só com então, fome, com sede, com frio, antes de qualquer coisa, poxa, o que você está precisando? Quer uma água? Quer que a gente vá até ali? Então tem coisas ali básicas que você pode dar um apoio para depois você começar a acessar e conseguir conversar com essa pessoa. Então isso me sensibilizou muito e eu aprendi muito com o reverendo Hildo nesse aspecto, assim, de sair do artificial, olhar mais para dentro da pessoa, entender que o que está ali fora é só uma casca de uma coisa muito linda, poderosa e de talentos incríveis que você só vai encontrar ao conversar, ao aprofundar essa conversa e essa potencial assim, que existe em cada um, que a gente precisa realmente dar valor e gastar energia para que isso afloreça. Né? E entender que você falar do Senhor, você falar do Evangelho, você falar de Cristo, é você ajudar as pessoas, né? Porque o teu exemplo, a tua dedicação é a palavra de Deus sendo realizada e não só falada, né? Exatamente. E você já tem um histórico de filmes com poucos recursos e filmes que impactam. Sócrates mesmo foi algo assim, né? Que você se dedicou, nesses 15 anos, você tem se dedicado dessa maneira, né? Sim, a gente pode dizer que tem um Jefferson antes e depois do Louco do Mendigo? Com certeza. Com certeza. Apesar de você já ter feito outros impactantes também, que falam dessa vulnerabilidade, né, das dificuldades que o Brasil vive mesmo. Exato. O que você tirou de lição para você, que acho que como profissional também você vai mudar daqui para frente ou já mudou? Acho que o ponto principal, né, que está mudando e também, coincidentemente, né, que a gente fala que as coisas, Deus fala com a gente para depois a gente falar com outras pessoas, né? Essa questão primeira coisa do chamado, né? Então, quando Deus chama você para fazer alguma coisa, porque outros filmes, muitas vezes, você fica limitado, poxa, eu vou fazer um filme assim, mas não tem dinheiro, vou precisar de um orçamento X, preciso de um orçamento assim para viabilizar isso. Mas, assim, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, faça. A gente viu na vida do reverendo Hildo, né, como ele acreditou no chamado que Deus tinha para a vida dele e as coisas efetivamente aconteceram, Deus escancarou as portas dos céus para a vida dele. Nesse filme a gente viu isso de forma muito clara, né? Essa questão de acontecer e de a gente ver. E é isso também um pouco do que a gente quer passar através da mensagem desse filme, assim. A gente fala que quer transformar outros loucos, né, por vida. Quem é o próximo a dizer sim? Porque a gente sabe que no momento que você entende o que acontece quando a gente é considerado louco pelas pessoas, mas está fazendo o que Deus colocou no nosso coração fazer, as coisas acontecem, os milagres acontecem, dificilmente você vai ver alguém que está cuidando de uma pessoa em situação de rua ou carente e está passando necessidade. E vou dizer uma coisa importantíssima para você. Essa pergunta desse filme, por isso que a gente está demandando mais tempo para conversar com você sobre isso, é uma realidade, porque nós precisamos de outros loucos, nós temos esse trabalho também na igreja de resgate, e isso é extremamente importante. Eu sempre gosto de dar o exemplo do pastor Will, que é um pastor da nossa igreja, que foi resgatado. Ele era um morador de rua e ele foi resgatado através da nossa obra. E eu acho muito importante porque ele hoje é um exemplo. O pastor Will, aliás, um beijo, porque ele assiste a gente todos os dias, é um cozinheiro de mão cheia. Ele é um exemplo porque eu falo que quando você tem oportunidade, porque às vezes você passa por alguém em situação de rua e você acha que não tem jeito. Então você fala, não vou nem fazer nada, só quer dinheiro para comprar droga ou só quer alguma coisa para comer. É muito mais profundo, porque comida sempre encontra um caminho, eles sempre encontram uma maneira. Quando eu fiz essa reportagem, eles mesmos falaram isso, a gente sempre encontra alguém, um lugar para você tomar banho, porque às vezes um posto de gasolina abre. É muito mais do que isso, é a geração de oportunidades. A Missão Vida, ela gera oportunidades para essas pessoas. Algumas estão trabalhando em uma das 14 unidades que existem hoje, mas muitas pessoas refizeram a vida, são casadas, têm filhos, moram em outros lugares, trabalham em outros lugares, assim como aconteceu com o pastor Will. Então é importante que você entenda que você ajudar numa missão como essa, você está tirando essas pessoas das ruas. Se nós temos um número que chega a quase 400 mil moradores de rua hoje no Brasil, a culpa é nossa também, que olhamos para essas pessoas como se fossem das ruas. E, na verdade, todo mundo tem uma história para chegar ali. Ninguém, não interessa se a história dela foi por uso de drogas ou por um abandono, uma traição, mas existe uma história e a história ela pode mudar. Exatamente. Depende da gente, né, Jefferson? Isso é importante que você entenda. Todos nós precisamos de anjos, né? Então, eu acho que... Não é assistir o filme e falar, que legal, emocionante, pronto, vou para casa, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. A gente quer dar essa balançada em todo mundo e animado ao mesmo tempo, assim, porque muita gente tem essa clareza do que quer fazer, tem um direcionamento, já até fez por algum tempo, mas alguma coisa fez ele parar.
E a gente conhece pela história do reverendo Hildo o quanto de situações ele vivenciou. Né? Ele teve situação de ser expulso de 3 igrejas porque ficava levando pessoas em situação de rua para esses lugares. Então, assim, foram muitas situações que ele vivenciou dentro da igreja, fora da igreja, contexto, família, sociedade em volta, tipo, muitas situações, e ele não desistiu, ele persistiu. Então, assim, vale a pena insistir, vale a pena persistir no chamado que Deus tem para as nossas vidas, porque isso acontece, Deus abre as portas, a gente só não pode parar. Não. A gente põe o pé no mar, ele vai se abrir. Acontece o que está acontecendo se parar, né? Exato. Você vai vendo essa população crescendo de forma desordenada é porque a gente sempre joga muito, claro que o poder público tem uma grande responsabilidade, mas a gente também terceiriza isso, coisas que nós podemos fazer no dia a dia que a gente deixa de fazer também só porque acha que tem que ser feito pelo governo. Tem que ser feito, mas a gente não pode ficar a vida inteira esperando que seja feita alguma coisa. Então é muito importante que você entenda a profundidade desse filme. A gente te convida para assistir, porque vai estrear no Brasil inteiro. Lá no Instagram, no Viraliza Filmes e no oficial Missão Vida, já tem todo o caminho para você já saber onde é que vai ficar em cartaz. Aqui em São Paulo, como eu te falei, no Kinoplex, mas em todos os lugares também esse lançamento é simultâneo. E a gente está aqui pedindo a Deus para que vocês ganhem todos os prêmios que vocês se inscreverem. E você conta com a gente para tudo que você precisar. Uma alegria ter você aqui. E fica aqui para você comer ovo de Páscoa com a gente, tá? Você criar coragem também para acordar aquele ovo com a gente. Vai ser difícil, uma alegria, Jefferson. Deus te abençoe muito. Obrigado. Te capacite para que você continue fazendo do teu trabalho um instrumento do Senhor para salvar vidas, porque esse filme eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. Amém. E um beijo para o Henrique também, que está continuando esse legado do pai, e tenho certeza que a Missão Vida vai crescer muito também depois desse filme, muitas pessoas serão alcançadas, viu? Conta com a gente. Obrigado pelo carinho. Uma alegria ter você com a gente. E vai ser uma alegria ter você também nos dias 20 e 21 de abril, lá no Mais Que Ver Shine, vai ser demais. E olha quem vai estar conosco. Está chegando a Conferência Internacional Mais Que Ver Shine. E olha quem estará conosco. Apóstolo Estevão Hernandes, com autoridade espiritual e visão. Esse exército aqui orando move o mundo espiritual. Bispa Sônia Hernandes trazendo sua fé e inspiração. Senhor, eu tenho promessa! Eu tenho promessa que foi comprada com o sangue de Jesus! Bispa Fernanda Hernandes, com direção e encorajamento. Faz o que Deus fez na tua vida e você vai viver o seu milagre. Lala Noleto, influenciadora no mundo da moda e estilo de vida. A cantora Luísa Posse, mãe, cheia de fé e em nova fase. O derramar do mover profético com a missionária Cynthia Macaulay. E ainda, a número 1 em neurogestão, doutora Érica Belon. E muito louvor e adoração com Renascer Praise. Kellen Bianca e Soraya Moraes. Garanta sua vaga em gospelbay.com.br. A luz de Cristo vai brilhar através da sua vida. Vem viver o extraordinário de Deus, dias 20 e 21 de abril, Mais Que Ver Shine. E você ouviu, né? Já pode adquirir o seu ingresso no gospelbay.com.br e corra, porque tem alguns lugares bem legais que já estão se esgotando. Então é legal que você já faça a tua inscrição, já Olha, nós vamos fazer ovo Fabergé. Na verdade, eu não tinha falado Fabergé ainda, comentava com o Jefferson e com o Fernando aqui. Fernando, eu sei a história inteira do ovo, mas não lembrava que chamava Fabergé. Seja bem-vindo, Fê. Muito obrigado. Uma alegria ter você aqui com a gente. É meu aqui com você. Nós estamos aqui tendo uma aula de cultura também com o Fernando, porque nós estamos falando um pouco da essência desse ovo e nós vamos falando ao longo do trabalho. Por que o Fernando começou a fazer aqui? Só para você entender a delicadeza. Porque para ficar bonito como o que nós mostramos para você, os meninos vão mostrar de novo, o ovo totalmente pronto. Olha que lindo. A Jaque, que trabalha com ele, fez a coroa aqui, que eu falei para você no início. Mas toda essa obra de arte demora uma média de 3 horas. É tudo feito à mão.
Então, todo o desenho. Daí eu pedi para o Fernando começar um lado, para você que está na tua casa entender que existem vários passos para chegar nesse produto final. Então, aqui, Fernando começou aqui, eu pedi para ele deixar, você vai entender por quê. Primeiro, obrigada, Fernando, você se dispor a fazer um trabalho tão delicado aqui no programa, até porque tem a coisa do ao vivo e você está aí fazendo todos os desenhos aí. Ah, não, obrigado a você pela oportunidade. Dá um pouquinho de nervoso, mas a gente vai fazer um trabalho bem legal. Fernando, por onde nós começamos aqui, para quem está em casa, isso aqui depende de um treinamento. Você não vai conseguir fazer exatamente como eles fazem lá, porque a Cláudia, a namorada do Fernando, eles têm toda uma equipe que foi treinada para fazer esse trabalho. Você pode fazer tanto os ovos de Páscoa, quanto em outras obras de arte, até não sei se bolo dá, né, Fê? Dá. Dá para fazer também? Dá para fazer em bolo também, eu vou explicar E agora. a técnica é mais ou menos a mesma? É bem parecida. Os ingredientes são os mesmos. Talvez a gente tenha que tomar um pouco cuidado com a temperatura. Tá. Às vezes o bolo você precisa de uma temperatura até um pouco mais baixa, porque às vezes você trabalha com chantilly, com buttercream. Então, mais friozinho, tem que ser mais gelado. Friozinho. Então você tem que ser mais rápido com a mão, porque esse daqui é o glacê real. Eu gosto de usar para fazer as decorações, porque ele seca bem rápido e ele fica bem firme. Então ele é bem legal também para as pessoas que gostam de escrever em cima de bolos. E que foi o que você colou a coroa, né, Fê? Também usei como cola. Ô, Fê, aqui como que você faz esse desenho primeiro? Porque o arabesco que você já terminou aqui desse lado, Sim. ele é desenhado no ovo. Que aqui você tá vendo que dá para os meninos estão te mostrando aí. Tira um pouquinho, Gessé Everson, para mim, por favor. Olha, você tá vendo que tem um desenho? O Fernando já trouxe o desenho pronto. Como é que eu faço esse desenho? Então, nós pegamos uma imagem em um monitor no computador. Tá. A gente redimensionou pro tamanho do ovo e a gente fez uma impressão num plástico. Num plástico? Num plástico, aham. Certo. Então a gente coloca esse plástico, é como se fosse um molde impresso. Tá. Com um estilete bem fino, a gente vai dobrando os cortes no... Então você põe o plástico aqui já com o desenho e vai com o estilete bem delicadamente também para não furar o ovo, porque essa casca é fininha, né, Fê? A gente já fez os cortes. Certo. Então a gente só vai seguir nos cortes, tem que ser bem delicado mesmo para marcar bem de leve, porque se a gente fizer muito fundo, tem o risco depois de como ele é recheado, o recheio vazar. Então tem que ser um trabalho bem delicado. Então a casca é recheada ainda por cima? A casca é recheada. A casca é recheada, é o que a gente chama de trufado. O Jefferson tá indo. Difícil fazer, né, Jefferson? Uma coisa importante que eu vou falar para você, o Fernando passou para mim, inclusive a receita do ovo de Páscoa também. É que aqui a gente quer mostrar para você esse trabalho deles, mas tem lá a receita do ovo de Páscoa que eu vou deixar no Instagram do programa para você, tá? Daí, Fê, vamos lá. Por onde que a gente começa aqui? Então, tudo que você vai usar é comestível. Sim, tudo é comestível. Certo. A gente tem uma regra, tem que ser uma regra na gastronomia geral, que tudo que está no prato tem que ser comestível. Certo. Então, isso daqui é pó para decoração, comestível. Tá. Sempre quando for comprar, tem que se atentar a isso, que tem que ser o comestível, porque tem alguns que são de decoração. Que é só para decorar pintura, mesmo. Maquiagem, esse aqui é o comestível. Então a gente pega o ovo de Páscoa. Já desenhado. Sim, a gente pega aquele item de maquiagem, acho que as mulheres têm em casa. A espuminha de passar a base. Eu tenho todo o meu kit aqui. Então a gente passa bem o brilho. E nada mais é do que uma maquiagem no ovo, né, Fê? É uma maquiagem. Então, para o público feminino vai se dar bem melhor, porque já tem um pouco mais de costume. Então, ó, o pessoal já vem com mais delicadeza, esfrega. E são várias passadas que a gente tem que dar. A gente vai, passa um pouco, porque a gente também não quer aquilo que fique com muito excesso. Então... E Fê, você falou que tem que tomar cuidado quando coloca, para não colocar a mão, para não ficar a marca dos dedos, certo? Isso. A gente tem que sempre trabalhar, quando você trabalha com chocolate, quando você trabalha com açúcar, a gente tem que trabalhar entre 16 e 17 graus. Por quê? O chocolate, ele tem muita gordura. Ele tem gordura por si só, a manteiga de cacau é gordura. Então, quando você toca, você espalha essa gordura e deixa marcado. Então, por isso que você já faz com a espuminha e com a luva. Com a espuma e com a luva, porque se a luva é mais difícil de transferir calor,
E se ela passar uma pequena manchinha de calor no ovo, não fica aquela digital. Então Fica mais fácil para tirar. É muito mais fácil para você alisar e fica mais higiênico também. E quando você passa o pozinho, Fê, não vai sair a marcação do arabesco? Não. Você pode ver, ó, que ele é fundo. Não vai. Agora desse lado, porque o lado que eu tava não dava pra ver. É mais fundinho, né? Ele é bem delicado, ele é fundo, leve, por isso que eu tô passando bem devagar. E eu preciso deixar esse ovo na geladeira para depois fazer esse trabalho, Fê, ou não? Esse especificamente não. Tá. Por quê? Porque... Posso fazer, deixar descansando e depois já vir fazer. Tá. De preferência no ar-condicionado. Certo. Porque, como eu estava te explicando antes, ele leva pedras de isomalte. Essas decorações são feitas de isomalte. Isomalte é um tipo de açúcar, só que ele é muito melhor para fazer trabalhos artísticos de confeitaria, porque ele consegue chegar numa temperatura muito mais alta sem caramelizar. O nosso açúcar comum... A gente vai mostrar para você o isomalte já nessa segunda etapa, quando ele começar a fazer as pedras. Daí aqui você vai preencher... Aqui eu termino de pintar. Os arabescos eles continuam marcados com as marcações. Certo. Depois eu venho com glacê real. Eu vou fazer um pontinho aqui só para você ver. Eu consigo fazer um pontinho. Esse glacê já é o amarelinho ou esse glacê eu vou passar antes do arabesco? Eu vou explicar a técnica que você passa pó de ouro. Eu vou explicar como passa. Esse é o glacê real. Então primeiro, agora que eu entendi, Fê. Por isso que eu falei, a gente encara o glacê real como se fosse a cola. Isso. Então, todo o arabesco que você fez desse lado, essa marcação toda eu vou fazer com o glacê real. Isso. O ideal, se eu tô começando, é fazer pedacinho por pedacinho? Não. Ou já faço todo de uma vez? Eu fiz aqui agora para demonstrar. Eu vou retirar com a espátula. Porque o que acontece? Se você fizer pedacinho por pedacinho, fica emendas. Então dá diferença de textura. Mas daí, Fê, não tem problema se eu fizer todo, ele não vai secar o suficiente, depois não vai segurar o pó? Então, o que Ou segura normal? Não. Ele, depois que ele está hidratado, ele dura bastante tempo. Entendi. Porque ele tem um furinho bem pequenininho aqui. Esse furinho aqui, essa pontinha chega a secar. Mas depois a gente só espreme aqui. E faz o trabalho de novo. Isso, porque ele não está exposto à oxigenação para secar. Então eu não faço emenda. Eu pego o desenho aqui e vou fazendo ele todo. Isso. De preferência, né? Se você não tem prática para fazer o desenho todo... E acontece as emendas, algo que disfarçaria bem é as pérolas. Onde tiver emenda, tu tá com uma pérola. Tá com uma pérolazinha ali, porque parece que foi natural. E também dá aquele... Ele por si só cola a pérola, certo. É com ele que a gente cola. E dá aquele toque que é natural, que você tá desenhando, porque o resto do desenho vai ficar bem. E na emenda em si você cola a pérola, então vai parecer que é artístico ali. Até você pegar mais confiança, vai treinando, porque isso em si é treinamento. Ô Fê, deixa eu fazer um pouquinho, me ensina. Vamos lá. Deixa eu só tirar essa parte aqui pra você. Você vai esfregar um pouco da tinta e depois você vai... a gente tira, ó. Ele já seca, tá vendo? Você que tá em casa, dando pra ver? Deu pra ver, meninos? Água deu, tirou. Pronto. Vou deixar você esfregar um pouco aqui, ó, bem delicado, porque se você esfregar muito forte, aí vai sumir. Pode esfregar um pouquinho mais forte. Eu vou segurando aqui pra você. Isso, pode. É perfeito. Dá pra ver. Que tem que tomar cuidado pra não ficar sem ver as linhas, né, Fê? Mas se acontecer também... Aí vai da sua imaginação. Ali você pode colar uma pedra de isomalte, ou você pode fazer um desenho, a sua escolha, um círculo. Então, como são peças artesanais, vai da sua imaginação. Nenhuma peça é igual a outra. É que tem uma coisa muito parecida com o que era feito na Rússia, que a gente mostrando o seu aqui e mostrando aqueles originais feitos em joias mesmo, a gente consegue ver uma similaridade muito grande, né, Fê? Eu vou te mostrar agora. Mostra um para eu poder... Pra mim, essa é a parte mais difícil. Eu também acho que deve ser. Eu vou enrolar bem aqui para você, para não ter bolhas de ar. Quando você for... deixa eu ver. Tira a pontinha que pode ter ficado mais durinha. É como se fosse... Pensa como se... Eu sou canhota ainda, peraí. Então, como se fosse uma caneta. Pode fazer qualquer desenho aqui, tenta esse arabesco, não se preocupa que eu consigo te ajudar. Olha.
Ixi, mas daí não posso continuar assim, né, Fê? Não, mas eu devo ensinar. Gente do céu, hein, Fernando? Tô nada, Jefferson, não tô nem vendo. É questão de treino. Dá a impressão de que... Deixa eu fazer um outro lado, só pra eu ver uma coisa. Pode, fica à vontade. Que me dá a impressão de que tem que soltar mais, Fê, não é? Tá muito fino, não tá? Tá. Você tem que apertar um pouquinho mais, é que você tem que deslizar ele, como se ele tivesse... Gente, como é difícil fazer isso. Fernando do céu. Eu vou aproveitar as suas emendas Meu Deus. aqui desse lado para mostrar pro pessoal o que... Um caminho de rato meu, né, gente? Dá uma olhada que judiação. Ó, aqui onde tem... Deixa a Cláudia ver esse pedaço do programa, não, que ela vai falar, meu Deus do céu, estragou todo o nosso trabalho. Essa aqui é a história da criatividade que o Fê tá falando, tá vendo? Onde ficou aquela emenda feia, o que ele faz? Ele coloca a pérola. Ó, a gente vai... Só que tenta sempre trabalhar com algo que não fique muito escancarado. Então a gente coloca 2 pérolas grandes, mas a gente vem finalizando com umas pequenininhas. Certo, para não ficar, até para não ficar over. Agora, eu espero secar para passar o pozinho? Tem que esperar secar. E agora eu vou ensinar a técnica para você conseguir pintar com ouro. Você consegue pintar qualquer coisa, chocolate... Que é aquela folhinha ali. Isso aqui são folhas de ouro comestíveis. É ouro de verdade. Certo. Ele é pressionado para ficar com uma espessura muito pequena, mas não é essa folha não. Essa folha normalmente a gente usa com decoração. Normalmente em cima de bolos, em cima até do próprio ovo da Páscoa. Sei. A gente vem, passa um pouquinho no álcool para ele... Bem pouquinho, ó. Olha, a gente então ele assim, é para enfeitar. Isso, ó, ele é uma finalização. Tá, entendi. Ele é uma finalização. Se você vê que, por exemplo, ficou muito legal, quero colocar uma folhinha de ouro, você vai, fica bonito. Pinga um pouquinho de álcool e o álcool mesmo já cola. Esse daqui é a pintura com ouro, que eu vou ensinar agora para vocês. Ó, se você conseguir ver, tá bem seco. Tá, tem umidadezinha nenhuma. Eu pego o pó de ouro comestível, jogo um pouco aqui dentro. Todos esses produtos são comestíveis, então é importante que você compre nas lojas específicas, tá? Porque existem lojas específicas para isso. Para você que trabalha com culinária, já comprar nessas lojas específicas. Ó, esse daqui é álcool. Então, é um álcool de cereais. Solução alcoólica neutra. Sim, álcool de cereais. Então, quando você for comprar, você vai comprar álcool de cereais, tá? Tem que estar escrito álcool de cereais para você comprar e saber que é o que você vai ter que usar para esse tipo de trabalho, tá? Se você não tiver e tiver o pó de ouro, mas não tiver esse álcool, a gente pode usar algumas bebidas alcoólicas de cor neutra. Entendi. Por exemplo, a vodka, o rum, porque o que não dá para usar é água. Certo. Porque a água não vai fixar. Então como a gente não usa bebida alcoólica, você já sabe que você compra essa mistura, que é a mistura que você vai ter a possibilidade de ter a consistência certa. Sim, ó, agora eu vou misturando aqui, ó, tá vendo que vai ficando... Que ela tem que ficar mais líquida para você, porque na verdade, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, é uma tinta, né, Fê? É uma tinta. Então você tem que ter a textura de uma tinta. E não pode fazer tão fino como eu fiz o traço, porque senão acho que nem vai pegar. Fininho desse jeito, né, Fê? Normalmente quando a gente faz, mas é questão de treino. Eu vou fazer um aqui para você ver. Eu vou fazer um com emenda para você ver onde eu vou colar a pérola para pintar depois, ó. Certo. Ó, você vê o tamanho, ó, e você vai soltando assim, ó, tá vendo? E deixa um pouquinho mais grossinho o traço. Uma coisa importante que o Fernando falou, que antes da gente encerrar, a gente vai cortar aquele ovo, mas só para você entender. Ele vai passando aqui enquanto eu te explico a história do isomalte. O isomalte é isso daqui. Essa pedra preciosa que você está vendo, que eu estou apontando aqui, essa é a vermelha. São feitas com isomalte. Se fazia muito com açúcar, mas o Fernando estava me explicando que o açúcar é mais barato. Acontece que se você for fazer outro trabalho, como aqueles anéis, ou como você fizer alguma coisa, nesse caso, por exemplo, que fica em pé, descola. Então você perde a sua obra de arte. Não vai ficar bonito. Então é um preço um pouco mais caro,
Só que rende muito, porque não é algo que você faz, você não vai encher de pedra, então é muito pontual e você vai ter uma finalização de trabalho mais bonita, que é o mais importante para você alcançar o teu público, porque não adianta nada você fazer uma peça como essa e daí o que acontece? Você vai entregar para a pessoa, já desmantelou tudo. Então, para ficar bonito e para ficar essa finalização, é importante que você faça isso, que você use o isomalte, que também está à venda nessas casas especializadas em culinária, e você vai ter uma apresentação muito mais bonita do prato. Sim, né, Fê? Com certeza. Sua explicação foi perfeita. Como eu comentei antes, o isomalte aguenta temperaturas maiores, o açúcar ele derrete a 100 graus. E desliza tudo, não vai ficar bonito. Só que a 110 graus ele já começa a pegar coloração, caramelizar. Então você não consegue pintar ele cor de vermelho, ter essa coloração neutra, mais bonita, que parece um diamante, porque ele começa a ficar com aquela cor bronze de caramelo. Então o isomalte ele consegue pegar temperaturas muito maiores e ele brilha mais também. Então para projetos onde você quiser fazer esculturas em açúcar, eu aconselho o isomalte, muito mais bonito. Além de ser mais belo, tem menos chances de erros. E fica muito mais parecido com o russo. Olha, Fê, pega aquele pra gente cortar. Pego sim. Agora, uma coisa que eu vou falar pra você, que eu acho importante. Então, você entendeu? Nós vamos deixar lá no canal, no YouTube. Aproveita, você se inscreve lá no TV Tudo de Bom pra você. Esse é o passo a passo que você precisa fazer. Você vai fazer o molde, tira na internet o molde do arabesco. Você pode fazer igualzinho as joias que eram feitas pelos joalheiros dos czares, esses daí que estão na tela. Daí você vai fazer com uma espécie de uma navalhazinha bem fininha, porque esse ovo é recheado. Faz o desenho e primeiro você vai fazer a mistura com o açúcar que o Fê ensinou. Esperou secar um pouquinho, você vai fazer a pintura dissolvendo na água de arroz. Não é água de arroz? No álcool de cereais, tá bom? Para você poder ter essa consistência. O Fê queria cortar para você ver como é que ele fica por dentro. Nós ficamos com o coração partido, mas já tiramos a foto antes, porque era um desejo dele mostrar que além dessa beleza toda, esse é recheado do quê, Fê? Esse daqui vai ser uma surpresa. Olha que lindo, gente. Essa é a coroa, que ela é feita em pasta maleável. Você pode usar pasta americana também. Agora eu vou... Ela não tem muito sabor. Tem pasta americana, açúcar. A pasta americana. Mas essa tem gostinho de limão. É mais um item decorativo mesmo. Posso abrir? Pode. Então vamos lá, gente. Abre. Como ele é mais pesadinho mesmo. Olha, enquanto o Fernando vai abrindo, já vou falar para você. Clofe Confeitaria. Ali tem todas as delícias que eles estão fazendo, inclusive os pães e os croissants. O Fernando vai trazer pra gente aqui, nós vamos fazer mais. Vai lá, Fê. Esse aqui é de vou até parar de falar pra você. Esse é de amendoim com caramelo salgado. Meu Deus do céu. Nossa, Fernando do céu. Olha, meu Deus, que delícia. Vou experimentar isso assim, ó. Fique à vontade. Gente, dá uma olhada. E esse é o que você tá vendendo assim mesmo, né? Olha. Assim mesmo. Meu Deus do céu. Já vou experimentar agora. Meu Deus, que delícia! Aprovado? Nossa, Fê! Acho que eu sujei até o microfone hoje. Nossa, meu Deus, que delícia! E é leve, não é doce, não é enjoativo. Ele é por ser um caramelo salgado, ele tem aquilo de Fernando, não ficar aquela explosão só de doce na boca. Então você consegue consumir um pouco mais. Jefferson, você vai amar. Meu Deus, Fernando, que lindo, que trabalho lindo. Você vai voltar logo, né, Fê? Vou sim. A gente vai combinar. Um beijo pra Cláudia. Cláudia, você não pôde vir, mas vai ser uma alegria receber você aqui também. A Cláudia é uma das responsáveis pelas delícias da confeitaria do Rosewood, que é um dos hotéis mais importantes aqui de São Paulo. Um beijo, viu, Cláudia? Obrigada, Fê. Muito obrigado. Nossa, Fernando, obrigada mesmo. Você vai voltar para fazer o que você gosta da próxima vez, você gosta mais, que são as
A parte da cozinha quente? A parte da cozinha quente. Você pode Se deixar. você quiser. Não, pode deixar que eu vou te dar um itinerário. O que nós vamos fazer, Fê, que você falou que é uma escultura? Como é que é a escultura? A escultura de chocolate. É um pássaro grande. É muito legal pra... A gente consegue fazer aqui? Consegue. Então, a gente pode fazer o tamanho pequeno também, que ele fica muito bonito em cima de bolos. Nossa, que lindo! Meu Deus! Muito obrigado. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Obrigada, Fê. Uma alegria. Obrigada, viu, Jefferson? Volta sempre. Obrigada a você também pela companhia. Uma alegria ter você aqui com a gente todos os dias. Que Deus te abençoe muito. E olha, boa tarde, porque amanhã tem mais tudo de bom pra você. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Vem cá, Jefferson, vem.